ZYR826. Operando em 90,9 MHz. Rádio Princesa do Vale FM Estéreo. Uma empresa do grupo TCM Telecom. A Sul, Rio Grande do Norte. Tá na Princesa, tá com tudo. As histórias. Os detalhes. As lembranças. Memória viva. Um resgate a pontos que marcaram época na vida de um povo que sempre lutou com dignidade por uma Sul melhor. Memória viva. Apresentação Lucílio Filho. Alô, amigos, muito bom dia. Estamos começando aqui pela nossa Princesa FM 90,9, o nosso Memória Viva deste domingo. Hoje é 5 de março de 2023. Eu tenho a honra de hoje ter um convidado das antigas, né? Um oitentão prestes a completar 80 anos. Estou falando de João Leônidas de Medeiros Júnior. Para quem não sabe, um dos dois homens responsáveis para que eu estivesse fazendo o que estou fazendo hoje. O primeiro foi Rui Maurício, saudoso Rui Maurício, que me incentivou a começar no rádio, mesmo trabalhando na tipografia de Manuel Cabral. E depois de um ano aqui como estagiário, aí veio o chefe Júnior, que a gente se cumprimenta para o chefe Júnior, e ele me chama de chefe Lucílio, para que eu tivesse onde estou até hoje, há 37 anos atrás. Isto a gente nos remete a 1985. Chefe Júnior, muito bom dia, bem-vindo ao nosso Memória Viva. Bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Princesa do Vale. É com muita alegria, há quase 5 anos que eu deixei um programa que tinha aqui frente a frente. Foi 18 anos de trabalho, de luta de um programa, às 7 horas da manhã, né? Era 7h30, né, Luciano? Era 7 às 7h30, sempre foi. 7h30. Não, depois era 7 às 7h15, né? Depois aumentou. Foi muito importante até na minha vida, no meu relacionamento. Eu tinha deixado o comércio e depois voltei em 2000. Esse programa foi muito bom. E eu tenho a agradecer a Lucílio também nesse período, a doutor Milton Saudosa Memória, que também foi uma pessoa que realmente foi nosso sócio na Rádio Princesa do Vale. E eu trabalhei para a criação dessa emissora. Foi um dos sócios fundadores, eu, meu pai, João Leônidas de Medeiros, que hoje eu começo com o Lucílio. Agora em setembro vai fazer 122 anos, né? E seu nascimento, Nasceu em 1901. Papai foi um homem visionário. E meu avô era vizinho dele ali, né? Era meu avô, Chico Boá, seu pai, seu Antônio Cosme. Exatamente. Né? E Luiz Pedro, né? Tudo bem, essas pessoas aí, papai tinha uma relação. Moravam perto um do outro ali. E papai tinha uma relação. Você falou numa coisa que eu até queria falar. Papai chegou em Açu em 1920. Sim, quer dizer que seu pai não era de Açu? Açu não, papai era siridoense. Papai nasceu na Serra da Garganta, município de Santana do Mato. Santana do Mato não, eu acho que nasceu pertencente a Acari. Sim, pertencente a Acari. Que hoje pertence a Carnaúba dos Dantos. Papai nasceu na Serra da Garganta, que pertence a Carnaúba dos Dantos. Sei. Em 1920... Como é que ele veio parar aqui? Em 1920, 18, teve uma seca que o povo conhece, uma das secas mais terríveis que minha avó me contava. E em 1920, eles vieram para o Vale do Açu. Essa seca, chefe Júnior, começou em 15, né? Foi. E terminou em 18. Foi 3 anos. Foram 3 anos. Mas eu já falei em 18, minha avó me contava que em 17 as pessoas do Seridó comiam couro de boi para poder sobreviver. Vovó morreu com 104 anos, mas ela era lúcida, Lúcia, contava toda a história de como nasceu. Então o papai veio em 1920, que você falou em seu pai, Pedro, seu avô. Seu pai também, né? Que nasceu lá, né? Mas era já é uma geração mais nova, eu sei, você falou na geração do papai. Então, um pessoal que você esqueceu aí, o pessoal de Tavares. Sim, né? É verdade. Ele mora lá no Coó, no Coó. Ainda mora muita gente deles lá no Coó. A gente teve uma relação, o papai teve uma relação muito forte com os Tavares. Quando ele chegou em 1920, como retirante, uma família de 10 homens, e 2 mulheres, ou mais, não sei se é 2 ou mais. Eu sei que era uma família de 3, eu acho que era 3 mulheres.
tia Rita, tia Celestina e tia Tetê. Eles acolheram papai lá em 1920. Depois, como era um pessoal trabalhador, começaram a procurar as propriedades para trabalhar, né? Uhum. E papai encontrou aquela fazenda que foi uma bênção para ele e para a família, porque era uma família grande. Aí arrendou aquela propriedade, foi rendendo aquela propriedade de 1900. Eu acho que eu não tenho a ideia inicial. Eu sei que ele teve lá, depois até 64, depois passou para. Você diz a propriedade do Baldum ou aquela lá do Palmeiras? Não, a fazenda onde é a Bela Vivenda. Sim, Bela Vivenda. Aquela fazenda era dos Marianos. Aí com a relação. Aí ele começou, namorou. Eu acho que ele começou quando depois começou a namorar com mamãe, que era da família, e arrendaram a propriedade para ele. Graças a Deus foi onde ele. A minha família de meu pai foi onde começou a trabalhar no Vale do Açu. E realmente trabalharam, teve Tiquinca, teve Zé Leondas, teve muita gente aí, na época foram 10 homens, tudo muito trabalhador e tudo. Papai casou com mamãe, né? Era um cara, papai era um homem bonito, né? E ele casou com mamãe e viveram até a morte, né? Eram muito bem casados. Então, Lucílio, meu relacionamento aí, eu digo, a partir daí, diz que quando papai casa com mamãe, né, depois vem o filho. Sim, você é o mais velho? Não, mais velho é Inês, que morreu. Inês. Que morava na rua, ali do Córrego, casou-se com Ronaldo Cabral. Ronaldo de Afonso. Do Afonso. Ronaldo de Afonso. Lembro, acho que eu era menino, mas acho que foi um aneurisma, foi uma coisa na casa. Foi um aneurisma, morreu de repente. Ela trabalhava. Inês era contadora. Eu fui formado em contabilidade, era contadora do Armazém dos Couros. Mas essa história a gente pode contar mais tarde. Então, a Inês, você lembra de todos aqui? Você consegue lembro, graças a Deus. Inês, aí teve Ivete, que morreu, que papai quase que morre também com ela. Eu chorava de dia e de noite. Eu não era nascido, mas ouvia falar. Depois aí veio Ivete. Sim, quer dizer que ele teve duas Ivetes. Colocaram Ivete uma que faleceu e essa, a nossa queridíssima aqui. É uma historiadora. Aí, depois de tinha nascido já Inês, Ivete e Ivete novamente. Eu era o quarto filho. Ele disse que foi uma alegria muito grande no dia que eu nasci, porque até ele ia fazer um negócio de uma boiada, esse negócio não foi feito, e depois ele analisou e ia ter um grande prejuízo. Aí mamãe entrou em trabalho de parto, que mamãe teve os filhos tudo na fazenda. Foi, né? Lembra o nome da parteira? Não, me lembro não. Ixi, Maria. Eu não me lembro não, porque eu não me lembro porque realmente... Mas Ivete deve ter se lembrado, fazer o contato. Aí eu nasci. Para ele foi o dia mais alegre da vida dele, segundo ele me dizia. Primeiro homem, né? Primeiro homem, né? Naquela época ter filho homem era um marco, né? É verdade. Aí minha família tem Irene, que é depois de mim. Depois veio Zé Maria. Vamos dizer, Irene é casada com o filho de Chico Pinheiro. De Leonardo Pinheiro. Chico Leonardo, é verdade. Chico Pinheiro é meu genro. Não, meu cunhado, rapaz. Meu cunhado. Gente muito estimada. Tem uma vida, tem uma coisa muito importante. Uma relação muito boa. Boa com eles, com minha irmã e com eles, e com toda a família. Aí depois veio Joaci, saudosa memória, morreu agora. Nos deixou ano passado? Deixou, infelizmente. Foi. Ninguém sabe a Você era um visionário, né, Júnior? Da publicidade. A publicidade de tudo. Ele deixou um patrimônio substancial no Natal. Lucílio, agora, não sei bem, ele era uma pessoa, um visionário, mas ele era muito apegado às coisas, muito assim, eu acho que ele cuidava de tudo, mas deixou de cuidar dele, né? Não sei, ninguém sabe o desígnio de Deus. A vida da gente, às vezes a gente cuida das coisas e esquece de cuidar da vida. Exatamente. Muitas pessoas cuidam dos outros e não cuidam de si. A mesma coisa diz que acontece muito com os médicos, né? Cuida dos outros, mas não tem tempo para si. Aí em 48 nasce Zé Maria, né? Aí depois de 50 vem Ione. Essa é a família, nossa família. Quer dizer que Ione é a mais nova? Ione é a caçula.
E onde deu um depoimento falando sobre o Mestre Chiquito, que a gente fez homenagem na última sexta-feira, muito interessante, eu achei muito interessante. Bom, a partir daí, Júnior, falando um pouco, aí estudar, como é que foi botar esse rolo de menino para estudar? Aí foi a dureza da vida, sim, né? Da gente. Aí quando a gente estudou, que foi muito importante também pra gente, o primeiro grau não, fundamental. Uhum. Tinha até o quarta série, parece, naquele tempo. Na base física, na escola que era do governo federal. Sei. Onde é o IF hoje? É o IF hoje. Era doutor. Aí quando eu me lembro muito, doutor Malta, foi quando eu já comecei a estudar lá. Aí nós estudamos lá. Quando foi em 54, mamãe disse assim, aí mamãe herdou a casa de meus avós, que é a casa hoje onde é o Magazine, e mamãe disse que, mas sempre a gente tinha muito relacionamento com a Sul, porque vovó morava no Entre Rio, e mamãe sempre vinha, toda a vida, vinha muito a Sul. Quando foi 54, 53 para 54, eu acho, aí mamãe chamou a gente e disse, olha, seu pai não tem condições de... Porque papai era muito trabalhador, ganhava muito dinheiro, mas também a agricultura, às vezes, ele se dava mal, né? Anos secos aí, as enchentes, tudo perdia muito dinheiro. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ter que trabalhar. E aí fomos trabalhar. Primeiro, a gente veio para o Baldum, que era uma propriedade que a mamãe tinha herdado de vovó. E papai, fomos morar num galpão que tinha lá de motores, que tinha bomba puxando água, a gente acordava meio cedo, a bomba ligando, e era motor a diesel. E a gente vinha assim, aí a partir dali, a gente vinha estudar, as meninas vinham de charrete, trazia o leite, vendia o leite, que vendia ao colégio também, que uma vez eu fui fazer uma memória viva no colégio, mamãe disse assim, olha, esse dinheiro aqui é sagrado, é para o estudo. Aí pagava, a gente estudava no colégio, no Centro das Vitórias, e o colégio, o leite já era o pagamento. Sei. Então vendia o leite, aí... Era uma permuta, né? Era um encontro de contas. Pronto, encontro de contas. Aí vendia leite, tinha Aprijo, não sei se você se lembra de Aprijo. Aprijo, saudoso Aprijo. Morou muito tempo. Tem uma relação muito interessante ali com vocês, no fundo da Casa Júnior. Depois, Aprijo primeiro morou no muro lá de casa, né? Papai, no muro lá tinha o papai gostava de plantar, mamãe também. Plantava tomate, batata, esse negócio, ele cuidava, né? Uhum. E a gente tinha um cacimbão, eu, pelo menos, era o mais velho, puxava água no cacimbão, trazia água lá do pai de... Zé Torquato, né? O cacimbão do seu Torquato, lá no Rua do Córrego. Carreguei muito pra lá nas águas. Quer dizer que o senhor carregou lata d'água no ombro. No ombro, filho. A minha vida... Aí mamãe dizia assim... E mamãe tinha assim... Aí mamãe trouxe no colégio. Depois, quando a gente foi pro colégio, aí as irmãs começaram que não queria... rapaz no colégio, aí a gente foi estudar no IPI. Saudosa memória, Padre Hélio. Padre Hélio. Entendeu? Casado, que depois deixou de ser padre e casou com a filha de seu Zé de Lindolfo. Exatamente. Né? Que tinha uma sapatariazinha ali vizinha, onde que foi depois um filho dele, padre, tinha um jogo, tinha... Não, eu sei. E ali também, eu sei. Mas ele começou ali com... Eu acho que ele era alfaiate, não sei. Era. Seu Zé de Lindolfo e os filhos trabalhavam... Ele trabalhava vizinha sapateiro de líquido, né? Eu acho que os meninos aprenderam... João de Bizel trabalhou, foi muito da escola de Dr. Lu, que tem uma escola de sapataria aqui no CREA. Falar aí... Tudo bem. Papai, por exemplo, tinha um relacionamento muito importante. O Dr. Lô era uma pessoa que ele não vinha à cidade para não gritar Dr. Lô.
era um escoteiro. Um visionário, era. Papai era um visionário, era um escoteiro nato. Seu pai era um apaixonado pelo escotismo. Eu soube que, às vezes, que gostava dos acampamentos que fossem feitos lá. O seu Louro nunca fez que eu saiba, o seu Louro nunca fez um acampamento. Ou para ele ir, ou para ele... Ou ele tinha que ir, só se ele tivesse uma coisa muito mais importante do mundo para não ir. Mas sempre ele ia e levava muito carneiro. Eu me lembro disso mais. Aí, Lucílio, aí vem aqui falar de Chiquito. Aí deixa eu completar a minha... Não, a gente vai chegar em Chiquito, mas depois aí a gente esse prelâmbico com seu pai e sua mãe. Aí, papai... Aí, quando eu estudei no Instituto, depois eu fiz exame de admissão, né? Fui estudar na Escola Técnica Federal, uma escola técnica que era do Colégio Nossa Senhora das Vitórias. Aí foi que terminei contabilidade e tudo. Inês também terminou contabilidade nessa saudosa memória do nosso saudoso pai João Fonseca, do nosso companheiro Lucílio Flávio, pessoa muito importante na minha vida também. Aí a gente continua o seguinte. Aí tudo bem, a gente, quando é em 60, para falar também de uma cheia, Lucílio, nós morávamos na fazenda Baldum? Bela Vivenda. Sim, Bela Vivenda. Em 47, a família da gente, você falou em Saraiva, não foi? Pedro Saraiva, que era canoeiro. Era o grande comandante do Rio. Era uma família muito, eu trabalhava nisso. Aí a gente pegou a canoa lá perto lá de casa. Ali perto, eu acho que a gente pegou a canoa ali em Luiz Pedro, se eu não me lembro. Onde era Luiz Pedro, né? Era. Você falou também. Era Zé de Marinha ali logo, no Rio, em Luiz Pedro. Aí Zé de Marinha tinha um barraco logo na barreira do Rio. Pois é, saudoso Zé de Marinha. Aí a gente pegou a canoa ali. Não sei se foi ali, eu não me lembro bem o local. E a gente... Foi sair aonde? Na ponte. Vixe. Era um lugar que como é que se diz? Era um lugar mais no alto, né? No alto tinha que sair numa parte alta. Ou seja, subindo, né? Remando subindo, não era fácil. Exatamente. Não era... E a canoa cheia de gente, né? Bom, criança e tudo. 47 só tinha nascido... Até Irene. A Maria não tinha nem nascido em 48. Mas para falar em Chiquito agora... sobre como é que entrou o Chiquito. Porque Chiquito, para quem não sabe, é irmão de sua mãe, né? É irmão de sua mãe. Chiquito era um irmão de muita amizade, tinha uma dedicação, ambas tinham muita dedicação. De Chiquito, por exemplo, eu me lembro mais de Chiquito, assim, já em Bela Vivenda, que eu acho que eu não me lembro muito de Chiquito, mas no Baldum, quando a gente veio, aí quando foi em 68, 67, aí veio aquela enchente de 64, aí papai depois 67, aí papai resolveu fazer um prédio onde era o Armazém dos Couros para alugar. Aí começa a história. Quer dizer, Manel Cabral teve importância fundamental na minha vida profissional de comerciante. Seu Cabralzinho? Porque mamãe sempre mamãe sempre me encaminhava para o comércio. Primeiro botou para vender leite na pedra. Na pedra não. Pedra era batata. Vendia fruta no mercado, ajudando a preço. Vendia leite, certo? Porque os meninos traziam o leite do Baldum e com as meninas para estudar, né? Que eram pequenos. E eu ficava aqui, lá em casa, tomando conta da casa e ficava ia todo dia de manhã. Aí papai depois vieram, papai e mamãe moravam em Açu. E eu continuei, era o mais velho, tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar para ajudar a família. Seu pai e sua mãe quando vieram para Sul, vieram morar onde, Júnior? Lá na casa onde é o magazine. Sim, a casa que eu fui de vovó. Aí quando foi, aí no caso, quando foi em 50... Era de rua a rua, né? Era aquele prédio. Era, né? Uma rua, né? O córrego. Certo. Aí eles vinham, o que eu falei em 54, ela veio morar em Açu, né?
Aí tinha que trabalhar. Quando foi em 60, ele fez o prédio. Aí a casa, apesar de muito a família, mas quando é 60, a coisa já. O pessoal cresce, Ivete foi para a escola doméstica. Aí ele diminuiu a casa, aí fez aquele prédio. Aí a questão do prédio aí aparece aí, começa com Cabralzinho foi quem mais ajudou. Porque o dono do Armazém dos Couros, doutor Manuel Silvério de Medeiros, que era parente de papai, depois conhecia muito Manuel Cabral, não sei porquê. Manuel Cabral, ele tinha uma loja de couro no Alecrim. Aí, uma relação com o Manuel Cabral, ele perguntou: quem tem um prédio em Açu para alugar? Aí, Manuel Cabral passava todo dia na porta lá de casa, né? Como o seu Gilberto também, saudosa memória. Aí, falou com o papai, eu me levei, aí começaram. Anteriormente, eu tinha trabalhado com aquele que tem um fubá lá em Angicos. Eu não me lembro nem mais o nome dele, como era o nome? Ele tem um fubá lá. Aí ele queria alugar para botar o fubá. Aí começou a fazer uma experiência, não deu certo. Aí ele me contratou, não deu certo. Aí o papai alugou o prédio, seu Bilé alugou, e me contratou como gerente. Então eu assinei a minha carteira nos primeiros meses de 60. Eu não tinha 16 anos. Eu era de 43, eu não tinha nem completado 18 anos ainda. 18 anos. Eu tinha, parece, 17 anos, até a carteira eu ainda tenho. Aí começou. Aí eu fiquei. Quando foi em 64, houve a enchente, que aí eu começo, a Chiquito começa. Chiquito sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele era um tio, ligado muito à mamãe. Eu era, na adolescência, ele sempre me orientou muito. Então, quando a gente sempre teve uma relação de andar, ele me levar para os cantos, quando eu ia também, às vezes. Como ele fazia com o Lourinaldo, Ronaldo também, que nessa época eles eram mais velhos. Os meninos aí não tinham nascido, eram muito novos, né? Lourinaldo nasce em 50. Ah, né? Foi? Foi. Sei. Lourinaldo em 64 já tinha 14 anos, né? Não, ele nasceu em 51. Então tinha 13 anos. Aí a relação com Lourinaldo, Ronaldo, Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, já que ele era o mais novo. Mas com as irmãs de filha de Chiquito, né? E a gente tinha uma relação, porque a mãe viu muito lá em casa, ia pra fazenda, pro Balduns. A gente tinha uma relação familiar muito forte. Chiquito era aquela pessoa que tinha mamãe, às vezes eu achava assim parecido como conselheira, sabe? Como substituição de vovó. Eu vi um depoimento de sua irmã Iona. Seu Chiquito era mais brincalhão e sua mãe era mais quieta, mas ela sorria muito com as coisas do mestre Chiquito. Chiquito era uma pessoa importantíssima para a mamãe. E politicamente muito unido, né? Ela votava nos Montenegro, ele também. Porque a família Soares era toda Montenegro. Aliás, ele tinha essa divisão na sua casa, né? Seu pai era vermelho e sua mãe era verde, não era? Era assim ou era o contrário? Mas era verdade. Agora, o interessante nisso aí, as pessoas naquele tempo sabiam dividir assim para não brigar. Se respeitavam. Isso. Mamãe apoiava Dr. Edgar, Pedro Amorim aqui em Açu, Chiquita, a família toda Soares, Macedo. Aí papai apoiava os Montenegro aqui em Açu. Montenegro do lado de Manazinho Montenegro. Não, Montenegro. O papai apoiava Montenegro. Né? Peraí, chega aí. Papai apoiava os Montenegro. Papai não apoiava os Montenegro em Panguaçu. Mas aqui ele apoiava, porque lá em casa era um verdadeiro birô eleitoral. Ia Edgar, ia Olavo, ia João Batista Montenegro, e todo esse pessoal estava lá em casa de reunião política. Mamãe gostava muito, mas papai dividiu. Pronto, em Panguaçu eu vou ficar com os Montenegro, contra os Montenegro. Foi até candidato a vereador e derrotou os Montenegro em 48.
fui vereador para Santana do Mato. É verdade. E ele derrotou os Montenegro. É porque, para quem não sabe, Panguaçu pertencia a Santana do Mato. Era exatamente. chamada de Sacramento, né? Exatamente. Aí quando foi em 48, e você sabe o que o papai fez? Papai não registrou a gente quando nascemos aqui em Açu. Ele só registrou, porque ele era ligado a Aristófanes Fernandes e a Luiz Alves. Ele só veio registrar a gente em 48, quando o Panguaçu passou para a cidade. Passou para a cidade. Então a gente nasceu em Panguaçu, somos registrados em Panguaçu. E ele queria que isso acontecesse. Que isso ia acontecer. Ele visionário viu assim. Quer dizer, dá a intenção que ele era político contra os Montenegro há muito tempo, né? Sendo em 48, ele já pensava no registrar. Quando os meninos quando o primeiro filho nasce em 41, que foi o primeiro Ivete, quem nasceu em 40, Inês nasceu em 37, ele já tinha a ideia política, né? Claro. Não registrar o filho. E assim, as duas lideranças maiores, por exemplo, que eram Aloysio e Dinarte, cada uma lá... Pronto, mamãe era dinartista, carteirinha. E seu pai Aloysio? Como a Soares de Macedo. E papai era luizista. Papai era Aristófanes Fernandes. Que depois foi... Aloysio já veio depois de candidato em 45 a deputado federal, apoiado por Aristófanes. E foi a maior votação foi de Luiz Alves em 45. Aí que depois houve aí houve uma constituinte, né? Depois de 45. Lucília, agora vamos voltar a Francisco Soares de Macedo, saudosa memória, meu tio, meu amigo, meu tio, e era uma pessoa. Aí a gente fica eu fico no Armazém dos Couros. Como gerente. Como gerente. O homem pagou. Naquela época, ninguém em Açu ganhava carteira, salário comercial. Sim. Porque ele era de Natal, ele pagava o salário comercial e no fim do ano ainda me dava 15% de lucro. Quer dizer, ele era um cidadão muito bom. Eu aprendi muito. Ele foi meu grande professor. Aprendi demais com ele. Aí quando é 64, aquela enchente que a várzea todinha foi coberta, né? Aí, quando foi o negócio de uma torre, o negócio do açude, né? Santa Cruz. Nova Cruz. Isso aí já foi em 74. 94. 74. Não. Teve uma enchente grande em 64. E teve outra em 74. Pois é, 74 aí eu não participei, não. Participei com o Chiquito, na de 64. Papai viajou com a mamãe para Recife, com Lima Neto, sobrinho dele, né? Que era filho de Tietê. Sei. Então, Lima Neto precisava ir a Recife, ele foi com a mamãe. E saiu daqui. Era maio. Quem pensou que ia haver uma enchente? Aí, uma enchente grande. Em 64. Essa enchente de 64, eu acho que foi a enchente que estourou um açude em Nova Cruz. Aí Chiquito chegou para mim e disse: olha, rapaz, tá saindo uma notícia aí. Ele já era. Não era coletor ainda não. Aí já a notícia aí, acho que ele trabalhava na prefeitura, em 64. Aí ele teve uma época que ele foi para Currais Novos, no governo Luiz Alves, perseguiu muito ele. Aí ele disse: rapaz, tem que ir na fazenda, então vamos. Aí depois do almoço a gente foi lá. Chegou lá, aí Severino era o vaqueiro. Severino era lá do Cuó. Meu conterrâneo. Aí, rapaz, vai vindo uma enchente grande aí, nas notícias, não sei o que. Naquele tempo era pelo rádio amador, né? Era. Aí, não sei o que. Aí o Chiquito disse: rapaz, faça o seguinte. A gente foi, depois do almoço, para tirar tudo, tirar o povo trabalhador. Ele disse: homem, aí ele disse assim: aqui é muito alto, não sei o que, o pessoal. Mas ele convenceu a gente, Chiquito e eu, ser convencido mas ele era um homem muito experiente, né?
Aí ele disse assim, muitas enchentes. Aí ele disse assim, não, eu vou juntar o gado, qualquer coisa a gente tira. Que juntar o gado, não deu tempo não, viu? A gente foi pra lá, eu e o Chiquito. Chiquito, muito, fomos pra lá. Tiramos o gado, tiramos os animais, vaca, bezerro, galinha, morador, gente. E papai em Recife, liga aí. Quer dizer, quem sobra pra mim e pra mim, né? Aí trouxe o pessoal todinho para aqueles armazéns ali da Minervino. Disse que deu o maior apoio. Quer dizer, a pessoa importante aí na vida da gente, mamãe e papai, tem um relacionamento muito. E a gente trouxe o pessoal. Depois que papai chega, um belo dia, eu acordo, zero, não sabia de nada. Entrou assim, apagou, como uma lâmpada. Essa lâmpada apagou. Foi, né? 64, em abril de 64, depois da enchente, eu acho que foi maior. Aí papai levou para todo um canto. E aí, depois, um pouco tempo, eu voltei a normal. Mas eu não me lembrava de muita coisa, que eu acho que eu perdi minha memória nesse negócio. Não voltou como era antes, né? Aí foi pro Resistor, aí foi a Fortaleza, a gente foi a Fortaleza, aí em Recife, foi que ele encontrou o doutor Salustiano. Foi quem me descobriu que eu tinha tido um princípio de epilepsia. Aí eu passei 3 anos... Fazendo tratamento. Quase, eu não sei mais ou menos quando era, mas era sempre a Recife. Olha, deixa eu ter um depoimento aqui. Bom dia, Lucílio. Fala para Júnior que eu sou neta de Pedro Pequeno e Tica. Né? Eram meus avós e compadre dos pais dele. E eu, pequena, ouvia muito a minha avó chamar comadre Raquelita, morando todos os dias na fazenda. Essa menina, a Cátia Alves, os pais delas moram lá. Seu Zé Alves e dona Maria, acho que é. Inclusive o pai dela tá mandando um abraço para você. Eu retribuo ao pessoal de Pedro Pequeno que a gente tem, porque Pedro Pequeno morava a gente morou com Pedro Pequeno, vizinho, porque a gente morava no galpão e a gente morava numa casa a 50 metros da gente. Pedro Pequeno e Dona Tica. Dona Tica. A família é muito interessante. E tem Raquel, que é uma professora, eu quero parabenizar, porque é uma excelente professora na base física, muito laureada também, né? O pessoal do Pedro Pequeno, realmente, eu tinha muita amizade com o Pedro Pequeno, eu me lembro muito bem, mesmo depois, às vezes ia para Iguaçu, passava na casa do Pedro Pequeno, na base física. Vamos voltar, fez o tratamento em Recife, aí a cabeça voltou normal, a funcionar, as memórias voltaram. Voltaram, mas quando a gente fala também, Chiquito também, na participação de Chiquito, que você falou assim, então eu tenho uma deferência assim, muito especial à família de Chiquito. A todos eles, as meninas, os filhos, as filhas, tudo. Porque também ele tinha uma casa vizinha a ele, nós fomos morar vizinha, casamos. Aí veio o casamento. Sim. Como é que conheceu? Como é que foi da troca de olho de bico doce? Como é que conheceu Dona Expedita? Mas a gente tá falando de Chiquito. Não, mas vamos falar de todo mundo, rapaz. Nós estamos falando da sua vida. Deixa eu falar aqui assim. Porque você falou no casamento, eu quero saber como é que você conheceu. Peraí, mas vamos fazer o seguinte. A enchente de 64. Aí quando 64, eu tinha terminado contabilidade, né? Mesmo depois desse negócio da epilepsia. Aí terminei em 64. Mas eu entendi de morar em Natal. Aí em 65, eu pedi as contas. O homem nem gostou, mas pedi. Quando ele tinha que nomear um gerente. Aí ele vai, mamãe aceita a gerência. Mamãe era uma mulher de mama, que é uma mulher 64. Mas ela papai passava aqui para nós. Papai era um homem considerado rico, porque tinha grandes investimentos, mas era um homem que teve muita dificuldade na era de 60.
E ela foi ser gerente do Armazém do Escuro. No seu lugar? No meu lugar. E eu fui para Natal. Aí eu estudei em 65, 66. Mas eu procurei uma profissão muito... Eu não tinha base... Assim, não tinha uma base assim para gente... Para enfrentar a faculdade se tivesse talvez ido para Mossoró. Eu sei que eu fui estudar engenharia. Disputar engenharia com os pessoal que estudava na Escola Técnica Federal. As vagas eles sobravam pouco para as outras. Em 66 eu fiquei em Natal estudando. Aí eu fui vestibular em Campina Grande, também não passei, que foi uma situação tão complicada lá. Que o povo do Ceará e de Campina Grande pegaram uma briga lá que sobrou pra gente. Vixe, que eu vi a hora morrer gente. Lucília, aí 66. Eu tava em Natal, Chiquito, aí começa a história com Chiquito. Chiquito vai a Natal e eu morava com Joaci em Natal. Aí Chiquito foi, aí chegou lá, foi me visitar. Tá, né? Aí disse, rapaz, eu vim aqui para uma proposta a você. Que aqui doutor Seu Bilé, quer dizer, ele mamãe tomou conta 65, 66. Ele já estava ficando um pouco idoso, né? Aí ele tinha um negócio em Natal, ele disse que pretendia vender o negócio e queria vender a mamãe, a gente, família. Aí Chiquito foi lá, compramos o negócio e começou a sociedade. Ele não podia ser sócio, porque ele era funcionário estadual, né? Coletoria, que na época era... Aí você vai ser sócio, tomamos conta do negócio, e aí fizemos o negócio. Aí eu relutei em vir. Mas eu digo, será que eu vou... Aí eu digo, não, eu vou aceitar. Até se não der certo, eu parto para outra coisa. Aí eu vim, deu certo. Aí eu trabalhei, que eu quero aqui, uma relação muito boa com os sapateiros. Todos os sapateiros, muito saudosa memória, mas marcaram muito minha vida profissional também. Porque a gente... Era assim, Luiz, era aquela pessoa, relação muito humana. Até eu conversava com Ivete, com o padre Mororó, que mora aqui no fim do Luiz Caldas, que morava em Boa Vista. Mororó era meu compadre. E eu tinha um apreço muito grande por ele. Só tinha um compromisso com ele, quando ele tivesse bêbado, não fosse à loja. Era um compromisso. Mas aí aquela pessoa que era aquele, não era empregado do armazém, mas era aquele cara que chegava, limpava, fazia tudo. Sim. E eu digo o seguinte, isso contribuiu muito para ele criar a família dele. Graças a Deus. Porque numa loja de couro tem muito desperdício. Sim. E aquele desperdício ele não colocava no lixo, porque se ele não tivesse lá, era colocado, né? Ele levava, como era sapateiro, aproveitava tudo aquilo. E para mim sempre foi uma grande honra com o Mato Salete. As meninas têm uma estima muito grande pela família de Mororó. E foram lições que você foi adquirindo, né? Eu fui aprendendo, convivendo com pessoas simples, sapateiros. Então você tinha seu Zé Nobre, mas Zé Nobre já era, ele tinha uma loja. Ele já revendia. Né? Mas ele terminava, a gente tinha uma relação tão importante que às vezes ele me comprava. Às vezes a gente tinha uma relação comercial muito importante. Porque aí que entra, por exemplo, seu Lu, que tinha fábrica de sapato aqui no fundo do CREA, né? Que era o irmão do Delzi, que era Antônio Cabeça. Ele tinha uma escola. Era uma escola de sapateiro. Escola de sapateiro. Aí ali saiu o Delzi, saiu a família Totó, muita gente. João de Bizel. Certamente. Delzi foi também uma pessoa muito importante. A gente tinha uma relação comercial. Que ele tinha loja de sapato, ele fazia sapato, depois criou uma loja, né? É verdade. Aí tem a Coralha, a família. E assim, Casa dos Couros, por que Casa dos... Era só esse couro vindo de onde? Esse couro vinha dos costumes. Sim. Costume era Mota, costume Rio Norte,
todos esses costumes que a gente comprava. A gente às vezes comprava também de Campina Grande. Mas era só couro e acessórios? Couro e acessórios. E também sola. Sim. Vendia couro do boi para fazer arreio. Sei. A gente vendia ferramenta para arreio. E eu fui inserindo muita coisa depois. Eu cheguei até a ser material de construção porque eu comecei a inserir, né? Sei. Aí Chiquito foi sócio, tia Maria foi sócio da gente até 77, 76. Porque aí ela se aposentou, aí acho que achou melhor deixar a empresa aí. Uhum. Mas a gente tem um relacionamento, continuamos amigos e um grande relacionamento. E também voltamos na política. Agora eu votava, o grande problema é que eu votava com o papai, né? E lá em casa era assim, uns votavam com mamãe, outros votavam com papai. Aí quando papai reclamava que a gente não votava no candidato dele, ela dizia, mas a gente vota no candidato de papai. Aí às vezes votava. Mas, aliás, sobre política é importante, não sei se o senhor quer falar sobre isso, mas o senhor esteve perto de ser candidato a prefeito em 1976. Lucílio. É verdade? Não, teve perto? Não. Eu acho que não tive perto, porque eu nunca soube. Papai chegou em casa, vinha de uma reunião na casa de Olavo, Batista Montenegro era o prefeito. Que a gente lutou, aí já em 66, Batista Montenegro é candidato contra... Não, peraí. 66, Maroquinha era prefeito. Era, que a eleição foi 68. Em 68, Batista Montenegro vinha de Recife, um cara assim, tudo, aí a gente apoiou Batista Montenegro. Até Chiquito, eu acho que integrou essa campanha de Batista Montenegro. Porque o adversário de Batista foi Costa. Era Costa. Exatamente. Aí mamãe votou em Costa. Né? Não, eu acho que votou, porque ela falava muito, gostava muito de Batista, mas eu notei que quando Batista começou a perder, ela ficou muito alegre. Aí eu trabalhei nessa campanha de Batista Montenegro. Assim, aquele orador, que não era orador, mas pela necessidade, fazia discurso na escala, muita gente conhece aí, até uma famosa história. Na frente de casa de Zé de Luizinho, um comício muito grande, eu fui falar. Aí eu sempre criticava a prefeita Maroquinha, apesar de ter votado, eu votei em Maroquinha, né? Não votei em Costa, que na época eu não votava, mas votei em Maroquinha. Tinha uma relação muito boa com a casa dela, a gente era de ir lá para a casa dela. Uma relação muito também familiar. Aí eu fui fazer um discurso. Na hora do discurso, eu disse... Quer dizer, se eu tivesse tido a inteligência na hora de trocar as bolas e tivesse... Aquela coisa que o atleta passa um drible e não sabe segurar a bola. Sei. Aí eu disse assim, rapaz, a situação da carroça é tão desesperadora, é tão quebrada que quem está carregando a carroça é o burro. Se eu tivesse tido a inteligência de dizer que realmente era verdade, mas aí eu ficou famoso naquela época, que o burro carregava que a carroça carregava o burro. Agora, mas eu quero a história que eu sei, assim, você está falando da campanha... Você está falando uma história. Não, assim, aconteceu, porque eu soube o seguinte, em 76, você teve perto de ser o candidato... Aí Olavo chegou com Manuca, aí trouxe Manuca, que foi justamente 76, quando Manuca enfrentou Sebastião Alves. Mas isso é... É fato ou é Peraí, eu tinha uma relação muito... Sebastião, apesar de eu não ter votado com ele, mas ele é um cara que tinha muita consideração, saudosa memória também, foi uma pessoa muito importante, muita amizade, né? Correto. Aí Sebastião Alves... Sempre era um cara que eu era adversário dele, mas ele tratava eu com respeito e tudo. Quando Sebastião... Porque Sebastião foi
candidato de Edgar. Ele foi adversário de Golim em 72, mas em 76, Aguinaldo e outros convenceram Edgar a trazer ele pro lado dele. Pois é. Aí quer dizer que ele foi aquele cara. Ele saiu do verde pro vermelho. Ele foi aquele cara que mudou de partido, né? Aí não tinha candidato. Porque o candidato natural era ele. Era. Porque ele tinha perdido as eleições em 72. E você sabe, quando o cara perde o partido, tem aquele dever, né? Aí ele foi ser candidato de volta. Aí pronto. Aí já não... Porque, aliás, eu não tinha... Eu tô me enrolando aqui. Aí 76. 76. Eu tô trocando pra 66. Mas 76. 66 foi Costa que perdeu pra Batista. 68. Aí, naquela hora, surgiu a ideia que eu seria o substituto de Batista. Muito bem. Tá, que aquilo não dependia de mim. Mas eu acho que se eu quisesse continuar na política, eu tinha sido em 72 candidato a vereador, mas eu tinha meus amigos que morava na rua São João, jogava muito dominó com Lico. Eu tinha uma afinidade muito grande com Lico. E ele foi vice-prefeito. Candidato a vice, é verdade. Que acabou os sapatos dele, saiu de uma situação financeira muito difícil. Mas na casa dele, de papai chega na noite, quando ele conta essa história, mamãe já não... Eu digo, eu vou perder em casa. Aí ele disse, olha, vem cá. Aí chamou a mamãe, à noite assim. Eu venho de Batista Montenegro, houve uma reunião e Júnior fizeram uma análise lá, tudo bem, mas Olavo não estava presente. Olavo não estava. Isso aí... Da conversa bate. Aí Olavo não estava presente. Quando Manuca estava estudando na faculdade... Terminando direito. Direito, que não podia ficar aqui em Açu porque estava fazendo direito. Ele estava fazendo tanto direito que não se elegeu. Sei. Aí eu tenho muita amizade com Manuca, mas Manuca era um candidato que eu tenho que chegar de manhã na faculdade. Quer dizer, ele não dava prioridade na candidatura, né? A verdade foi essa. Então, se eu entendi, você foi escolhido pelo grupo político na noite... De Batista Montenegro. Só que o Olavo não estava. Só que não consultava. Olavo, só não consulta. Que era a liderança maior, aquele negócio que o técnico faz tudo, não consulta o outro time, né? Aí quando eu digo... Aí eu disse... Aí deixa aí a coisa. 76. Mas você se entusiasmou quando seu pai disse isso? Não, peraí. 76. Eu tinha 68... Quando eu voltei de Natal, aí Expedita, eu estava no Armazém dos Couros, sempre ela passava, né? Com a sobrinha de Antônio Felipe. Sempre passava, porque ela e a amiga dela, eu não sei, passava muito. E você ficava com o olho de bico doce? Eu ficava no olho dela, né? Mas havia, eu não sei, havia uma troca aí de telefone. Que ela não tinha essa intenção minha, não. Mas quando foi em 64, que eu tive doente, porque o irmão dela, Antônio, que tinha uma pedra, que morava lá na rua João Celso Filho, tinha muita amizade lá em casa, ia muito. Aí eu vou a uma cirurgia, muito e a Emília era o médico, ela ia muito lá em casa por causa desse negócio do irmão dela, sabe? Eu acho que nasceu aí, a raiz foi começando aí. Em 67, eu volto, aí eu vou para o Armazém dos Couros, criar a firma, e tudo bem. Aí a gente começa, vindo de Natal, aí começou. Aí eu digo, eu vou investir nesse namoro. Aí eu encontrava com ela, tinha um negócio da BB ali, vizinha, onde era a bomba, né? A bomba de Diniz hoje. E ela sempre lá, e eu sempre em pé dela. Mas ela não dava trela, não. Era dura que só... Aí eu sei Mas diz que tem uma música de Abel de Faria, mulher difícil, o homem gosta. Mas tá perto a hora já veio. Tá perto, falta 10 minutos. Vamos fechar o programa, né? Vamos falar. Bom, pronto. Então, o namoro começou aí tivemos... Aí em 67... Casou? Não, 67 em julho. E ela passava. Ela tava na igreja, aí
sempre. Aí quando um dia ela passa, aí eu disse, vai pra onde? Aí ela disse, eu vou lá pro... Tinha um negócio, um barzinho, um negócio de dança do CESP, ali na esquina de João, naquele beco que chama de João, né? Que tem a estátua do Soares. É verdade, ali. Aí eu fui pra lá, cheguei lá. Tinha uma tertúlia curada. Sempre tinha tertúlia na BB e lá, que não tinha... Já me contaram essa história. Aí eu chamei ela pra dançar. Aí começamos a dançar, e começamos, depois fui deixar ela... Quando fui deixar ela em casa, chegou na baixa do colégio. Ela, não, dona Linda, eu vou, você volta. Aí eu voltava. Daqui. Aí meu companheiro era Cozinha, filho de seu Leonardo. Depois teve. Aí tinha Zé Borges. Aí Zé Borges foi minha mediação, né? Zé Borges estava namorando com a irmã dela, aí eu sempre ia. Aí sempre ia com o Zé Borges. Mas não podia chegar lá na casa ela foi criada por Dona Olindina, que era prima dela, certo? Ela chegou lá em 57, com 10 anos. Aí Dona Olindina tem uma rédea muito forte, né? Mas Zé Borges era o Tapia. Não, mas é bom. O Tapia que eu digo, você ia pra lá? Não, peraí. Não, é Cozinha que morava perto, que era Tapia. O Tapia era Cozinha. Zé Borges era outra coisa. Aí acontece o seguinte... Aí comecei a namorar, a velha era cega. Diga aí. Aí ela tinha uma consideração muito grande a papai, né? João Leônda, filho de João Leônda. Filho de João Leônda tá o filho de João Leônda era um negócio. Ixi, mas... Eu sei que eu consegui convencer ela no carnaval. Teve um carnaval aí que eu levei ela pro carnaval. A velha, eu comprei fantasia e tudo pro carnaval, que a minha família tinha. O pessoal do CESP. Aí começou, Lucínio. Aí quando foi... Aí diga aí, quando chegou aí quando foi em 67, Dona Olindina morre. E ela dizia, você tá bom de se casar, não sei o quê. Aí a velha morreu. A velha era uma velha cega, Lucínio, mas tinha um tine muito grande. E era quem realmente criou Dona Expedita, né? Aí ela morreu. Estava em Recife. Foi a última viagem que eu fui a Recife. Quando eu estou em Recife, quando eu chego em Natal, que vou pegar o ônibus, aí já se chega. Que eu vim de Recife para Natal, aí pegar o ônibus para vir para Sul. Aí ele disse, Dona Olindina morreu. Aí eu digo, eita, agora eu estou... Mas... Graças a Deus, tinha uma irmã maravilhosa que foi Irene, minha irmã, Chico Pinheiro. Aí aí a família dela ia levar ela para Natal, né? Porque a velha tinha claro, não tinha quem falar. Os primos, tudo. O primo dele gostava muito dela. Era muito envolvido na igreja aqui, em Natal. Aí seus irmãos começaram a trabalhar para casar logo, né? Não, aí Irene, só Irene. Sei. Aí eu fazia refeição. Mamãe morava na fazenda. Como eu trabalhava, eu fazia refeição na casa de Irene. Sei. Depois foi que eu fui para fazer refeição muito com saudosa memória, Tião, grande baluarte nessa emissora, porque na época que ele foi um dos maiores acionistas aqui, né? Depois do Dr. Milton. Né? E eu sei que Irene, aí eu disse, não, mas ela vai para Natal. Aí você ficou triste? Aí eu fiquei triste. Aí ela disse, aí eu perguntei a ela, como é? Ela disse, vamos na casa de... Aí ela foi na casa de Expedita. Chegou lá conversando, Chico Pinheiro. Irene, não, depende de Chico, ficou meio resistente. Aí foram lá e convidaram ela para morar. Ela passou 3 meses lá. O pior é 3 meses na casa de Irene, né? E eu morava na República, né? Lá vizinho ao Armazém dos Couros. E com a Prígia, aliás. Aí passou 3 meses, aí casamos lá na fazenda, o Padre Candé foi fazer o casamento. Pronto. E aí, tá bom. Hoje temos 5 filhos, graças a Deus, tudo bem. Quantos anos já de casados, Matheus? 50
52 anos, com a glória de Deus. Foi 70. É verdade, 53. Estou completando agora 53. Mas só em novembro, né? Ei, Lucílio, eu casei numa seca. Ixi. Seca de 78. Você se lembra? 78. 68. A 68. Eu era um comedor de rapadura, tinha 6 anos. Deixa eu dizer uma coisa a você. 70, outra seca grande. E eu quebrei. E a gente teve a grande cheia 74, né? Quando, Lucílio, a gente já... Não, nós estamos no finalzinho. Você tem... Naquela época... Sobre o negócio da candidatura, né? Você não ficou insistindo? Não, mas aí você disse que realmente... Eu já consegui entender. Porque, outra coisa. Porque o Olavo mas não como era que eu ia ser candidato? Naquela época eu já tinha Ana Raquel, Leondas, Renato, certo? Ser candidato, se eu não tinha nem armazém do couro, veio melhorar de sorte muito depois, quando mudou para material de construção. Eu não tinha condições de fazer. Ia me envolver numa campanha, sacrificar a minha família. Mas eu nem pensei. Agora houve a ideia. Mas a ideia foi do povo de Olavo, Lico, saudosa memória. Só que não combinou com o Olavo. Sebastião Borges, certo? Sebastião de Ari, que era um grande eleitor, era grande, né? é verdade. Tinha um bocado de gente. Saudosa memória aí, Sebastião né? de Ari. Aí foi muito bom pra mim. Eu sempre tive... Não ser candidato. Não ser candidato. Tá certo. Tá certo? Mas houve a especulação. Em 82 houve especulação. Também em 82. 82, mas a gente decidiu apoiar Ronaldo. Né? Então tem tudo mas você, o mestre Zé Leitão, que era um homem também gostava de política, gostava de... mas Zé Leitão era um articulador. Do Montenegro, era um articulador de Edgar. Outro homem com muita amizade com o doutor Edgar é Edmilson Caldas, né? Eu tenho... Nós temos 5 minutos agora. Agora eu vou fazer minhas considerações. Eu não poderia deixar de... Porque você fala aí em política. Eu tenho que aqui, eu não posso deixar de falar dos filhos de Chiquito. Meu prefeito, excelente prefeito do Açu, um dos melhores, eu digo muito a Ronaldo, que eu sempre tenho contato. Ronaldo, naquela época você saiu, foi o melhor prefeito, mas quando ele saiu ele foi candidato em 82, saiu em 82, saiu em 88. Não havia reeleição. Naquela época, ele foi um dos melhores prefeitos aqui, que eu conheci. Mas hoje o doutor Gustavo superou a sua marca. Se analisar em termos de desenvolvimento do Açu, na saúde, na educação, quero também prestar essa homenagem a Tio Chiquito, que ele deveria estar, ele está muito feliz por isso. Deputado George, deputado ele nem viu o George, como ele faleceu em 2007, se não me falha a memória, foi em 2007, agosto de 2007, e George foi eleito em 2012, o primeiro mandato, então ele não alcançou George deputado e nem alcançou outro neto agora com 2 mandatos. Pois é. Agora, pra gente fechar, tem uma música que você gostava muito pra cantar pra Dona Expedita? Não, peraí, deixa eu concluir aqui. Aí o deputado George, que hoje é um deputado que tem uma liderança, não quis ser presidente da Câmara. Da Assembleia. Da Assembleia, não sei porquê, mas ele sabe tudo e graças a Deus aí. E eu acho que Deus iluminou a justiça, porque se o doutor Gustavo tivesse sido cansado, seria uma grande injustiça ao trabalho que ele tem para nossa cidade. Para a gente fechar, uma música que lembra muito vocês dois, você e Dona Expedita. Lucílio, eu não vou dizer porque eu não sou muito de música. Não. Mas você nunca ofereceu uma música a Dona Expedita? Mas eu fiz uma serenata para Dona Expedita. Aí tá certo. Você sabia que tem os filhos de Severino, né? Claro, Severino Sapateiro. E sempre eu fiz muita... Chamava eles para fazer serenata. Uma vez eu fui uma serenata na casa de Ione, que era parente de Astério.
Aí, mas isso aí foi outra data, mas dando experiência eu fui fazer uma serenata lá. E qual foi a música? Eu não me lembro nem a música e nem cantei. Porque eles é quem cantava. Não adiantava cantar para espantar o passarinho, né? Não dá certo. Olha, eu conversei aqui com o João Leônidas de Medeiros Júnior, já disse no início, volta a reprisar agora no final, né? Júnior, eu estou na emissora hoje, 2 pessoas. Rui Maurício, que me incentiva de fazer os programas. Durante um ano, Rui dizia: rapaz, tem esse programa aqui de esporte, não tem quem faça, não, eu faço. Tem um programa de brega à noite, que não tem, eu faço. Tem um programa de domingo lá de tarde, não tem, eu faço. Então, eu era funcionário da gráfica, então fazia isso, né, nos intervalos, conciliando a universidade, abri mão da faculdade. Não abri mão, né? Fui reprovado por falta. E aí desisti no 7º período de letras. Mas é uma coisa que eu não confesso que eu não arrependo. Mas aí, e teve Júnior, que foi essa segunda pessoa, que foi quem me contratou. Júnior me tirou da topografia de Cabralzinho, eu era funcionário de Cabralzinho e vim pra cá, isso em 1980. Não tirei você de funcionário, você pediu demissão. Não, você fez a oferta. Mas aí aquele foi um conselho dentro da rádio, que você vivia aqui na rádio. Por merecimento. E até hoje nós temos 3 pessoas que ainda estão aqui, e que Júnior veio por nosso intermédio. Eu, Lúcio Flávio e Isa Maria. E Lúcio Flávio dedicou-se tanto à rádio que esqueceu também a faculdade. Esqueceu. Começou a fazer e desistiu. Vocês 2, né? Pois é, pessoal, um bom dia aí especial. Fiquei muito feliz pelo convite. E digo que Lucílio me convidava há muito tempo para esse programa. Mas eu disse a ele, o momento vai chegar. O momento vai chegar. E eu acho que eu fiquei muito feliz em falar sobre Chiquito. E saudar toda a família. E dizer a todos felicidade e conte comigo. Eu sempre serei um soldado político, como fui sempre de Chiquito. Chiquito também começou aí sempre acompanhei politicamente Chiquito nas horas que ele... Aí depois ele passou a apoiar o Olavo Montenegro e eu... Sempre teve com ele? Sempre tive com ele. Bom, nós chegamos ao final, conversei aqui com o João Leônidas de Medeiros Júnior, filho de sócio, também sócio, aliás, um dos 4 sócios fundadores ainda entre nós. Além dele, Padre Canindé, Didil de Antônio de Vito e Ismar, sobrinho de Tião de Ordem, são os 4 sócios fundadores que ainda estão conosco. Você falar em Padre Canindé foi eu era diretor financeiro e ele diretor administrativo. E ele tinha muita confiança em mim, que me deu uma procuração para eu assinar por ele, como você sabe. É verdade. Né? Então, desejar para o Canindé felicidade, saúde e muitos anos de vida ainda, porque ele está muito forte. Graças a Deus. São 7h mais 1 minuto. O nosso Memória Viva vai ficando por aqui. Nós agradecemos a você. Próximo domingo, se Deus o Criador permitir, estaremos de volta. Daqui a pouquinho tem Magno Marques tocando aquelas músicas que você gosta muito. Muito bom dia. Fiquem com Deus. Bom domingo. E hoje, ao povo de Panguaçu especialmente, hoje tem eleição suplementar que aqueles que possam fazer, não aceitem, sabe, indireta de ninguém, vote consciente, é o que eu desejo ao povo, aos conterrâneos lá de Panguaçu. Escolham seu candidato e votem quem você acha que deve ser o melhor para a cidade. Um abraço, bom dia e até domingo.